Paim, companheiros da mesa, companheiros do plenário, a sociedade brasileira que nos vê e nos ouve. Para mim é uma satisfação, mais uma vez, estar aqui na Comissão de Direitos Humanos, capitaneada pelo senador Paulo Paim, e dizer que a Anfip tem por você profundo respeito pelo trabalho que é desenvolvido aqui nesta comissão, para assuntos que não são, muitas vezes, esclarecidos da forma adequada à sociedade brasileira. E hoje, para debatermos o FUNPRESP. Primeiramente, eu gostaria de dizer sobre as razões que o governo alega... Só para avisar os que estão chegando, que nós teremos mais 2 mesas e 3 mesas, se necessário for. Então, fique tranquilo que, terminando essa mesa, os companheiros voltam ao plenário, vem outros 4, e assim nós vamos fazer, porque todos possam usar a palavra. Sim. Como eu estava dizendo, quais são as razões alegadas pelo governo para a constituição do FUNPRESP? A primeira delas, e a mais marcante, é que o sistema é deficitário, que existe um déficit astronômico, não é? Mas nós sabemos que, em toda a guerra, a primeira vítima é a verdade. E o sistema é criado, ele, depois da emenda 41, com as adequações que foram feitas, ele é perfeitamente saudável. E o déficit é um déficit falacioso. Alega-se um déficit de 50 bilhões de reais, sendo que desses 50 bilhões de reais, 25 bilhões são do sistema dos militares, do Distrito Federal e dos territórios. Só aí cai para 25 bilhões. E mais, esses 25 bilhões é uma dívida histórica, construída ao longo do tempo, não é? Que hoje temos pensionistas, temos aposentados de uma época em que não havia nem contribuição dos servidores. Os servidores só contribuíam para a pensão. Mas depois de 94, os servidores passaram a contribuir com 11% da sua remuneração e diz o texto que 2 vezes seria a participação do governo. Só aí perfaz-se 33%. Sem levar em consideração que dessa dívida histórica estão 900 mil ex-servidores que eram seletistas e que, à época do governo Collor, eles passaram para o regime próprio e não houve essa compensação para este fundo. Então, o déficit, na realidade, não é este. E depois da emenda 41, com as suas adequações, dados produzidos pela Anfip demonstram que o sistema é perfeitamente viável. Então, este primeiro mastro do circo não existe. Não é? Hoje o sistema ele é perfeitamente saudável. Se é uma opção governamental para esse novo sistema, que se diga, mas não se argua que os servidores eles são responsáveis por esse déficit estratosférico. Uma outra questão que não é dita pelo governo, nem pela mídia, é que o artigo 249 da Constituição Federal, ele disse que há que se criar um fundo de bens e direitos para fazer face a essas despesas decorrentes do sistema previdenciário dos servidores públicos, tanto da União como dos Estados, como do Distrito Federal. E este dispositivo constitucional, ele data da emenda 20 de 98, e até hoje não se fez nada para criar-se este fundo. Então, o primeiro argumento, ele é um argumento frágil. Segundo, o governo diz que o sistema é deficitário, e são 11% da remuneração, não é só ter o teto do regime geral de 3.916, mais 22% que compõem 33% para este fundo virtual, porque até hoje ele não foi criado. Ora, se 33% o governo diz que é insuficiente, como que agora um FUNPRESP, que depois de muita briga na Câmara, passou a 8,5
do governo e 8,5% dos servidores é suficiente. Ora, se 33% é insuficiente, 17% será suficiente? É ilógico, é irracional. Não é? Então, o PL, ele é desnecessário. Ele é desnecessário na ótica nossa, na ótica da Anfip. Outro dado importante, o regime geral, ele tem como contribuição, em média, das empresas, 22%. 22% sobre o total da remuneração dos empregados, porque essa é a parte da empresa. Não é? A parte dos empregados é 11% até o teto 3.916. Então, em média, as empresas contribuem com 22%. E o governo diz também que o sistema do regime geral, ele padece de falhas, de deficiências de financiamento e tem que ser adequado. Ora, se 22% das empresas lá, sobre a remuneração total dos seus empregados, é insuficiente, como que o governo agora quer criar o FUNPRESP, tendo como contrapartida dele somente 8,5%? Ora, existe das empresas 22%, e ainda se diz que o regime ele é insuficiente, o que não é verdade, dados da Anfip demonstram isso. Estava conversando com o senador Paulo Paim, que nós estamos terminando de compilar os dados de 2011, e há um superávit na Seguridade Social de 70 bilhões de reais, dados preliminares. Não é? Então, 22% das empresas é insuficiente. E agora constitui-se um FUNPRESP com 8,5% e é suficiente? 33% do regime dos servidores é insuficiente. 8,5% é suficiente. As empresas, 22% é insuficiente. 8,5% do governo é suficiente? Então, o primeiro item que nós defendemos é que o PL ele é desnecessário. Certo? Segundo, na construção do FUNPRESP, o governo cometeu um equívoco primário em regime de previdência. Qual é? Ora, qualquer regime de previdência, primeiro elenca-se os benefícios a serem oferecidos, em que patamares eles serão oferecidos, para depois você criar as alíquotas que serão suficientes para este sistema. E a primeira coisa que o governo fez foi fixar em 7,5% a sua participação. Olha, o patrocinador é só 7,5%. Ora, como que você cria um regime de previdência dizendo que somente a alíquota é de 7,5% para depois você adequar todos os benefícios em 7,5% e que depois de muita luta passou para 8,5%? É um vício. Então nós achamos que o PL ele padece de vício de origem da sua Constituição, certo? E o que é mais surpreendente é que este 7,5% é para os benefícios programados, chamadas aposentadorias, para os chamados benefícios de risco, pensão por morte, aposentadoria por invalidez, e mais, senador Paulo Paim, e mais, para custear os benefícios das mulheres que contribuem menos, e aqui eu defendo que as mulheres têm que ter um tempo menor mesmo, dadas as suas características, e para aqueles trabalhadores que estão laborando sob atividades especiais, caso dos policiais federais, não é? Caso dos professores que também contribuem por um tempo menor. E aí o governo aumentou de 7,5% para 8,5% para constituir um fundo para esses benefícios de risco. Tudo em 8,5% dos servidores, 8,5% do governo. É bom que se diga que a alíquota dos servidores ela pode chegar ao infinito. O governo fala, eu contribuo só com 8,5%, se vocês quiserem pode chegar a 20%, 25%, não é?
Olha, que Estado que se cria com esse norte, né? Não pode ser mais de 30%, porque o Supremo já definiu que não se pode descontar mais do que 30%, porque há que se ter as questões alimentares, né? Então, é um vício de origem, tem o projeto, né? E mais, o projeto não tem a transparência necessária, né? Nós oferecemos emenda na Câmara, há várias emendas nesse sentido na Câmara, que todas foram rejeitadas. Ora, se você quer constituir um fundo de previdência, ele tem que ser transparente. E nós oferecemos uma emenda, então está certo, que todos os cargos sejam exercidos pelos participantes. O governo patrocinador tem o direito de indicar os seus membros, os servidores também em eleição, mas que sejam escolhidos dentre os participantes. Essa emenda não foi aceita. Então, pode vir para o fundo qualquer um do mercado. E mais, pode vir um do setor financeiro internacional, porque não é cargo de brasileiro nato. Então, nós estamos discutindo aqui, não é FUNPRESP, nós estamos discutindo aqui a concepção de Estado. Que Estado que se quer criar? Que Estado que se quer oferecer de serviço para a população? Então, ele padece dessa transparência. Privilegia o mercado financeiro nacional e internacional. Ah, mas não é bem assim. É assim. Nós sabemos de todas essas questões que ocorreram quanto ao mercado financeiro internacional. Até 15 anos atrás, se falasse que os Estados Unidos tivesse um problema de uma hecatombe financeira, quase ninguém ia acreditar. E todas as financeiras, as seguradoras lá, as maiores, se não fossem socorridas pelo Tesouro norte-americano, tinham falido. Não é? Se lá, que é a meca do capitalismo, aconteceu isso, imagina aqui. Então, nós corremos o risco da insegurança jurídica. A partir da edição do FUNPRESP, caso ele seja aprovado e sancionado pela presidente, nós teremos o servidor trabalhando e a cada dia verificando a sua conta individual, verificando quais são os mercados onde está aplicado o seu dinheiro, e orando aos céus para que não tenha nada de humor no mercado, e nós sabemos que o mercado é de risco. Ou alguém vai dizer que não é de risco? Corre o risco do servidor, ao buscar o seu benefício, seja informado que, ora, você não tem direito a benefício algum. Nós tínhamos aplicações na Bolsa de Kuala Lumpur, na Malásia, e agora cedo nós ficamos sabendo, por causa do fuso horário, que quebrou, que virou pó. Corre o risco, senador Paulo Paim, de o servidor ir buscar o seu benefício acima do regime geral e o benefício dele virar pó. Então, é uma poupança financeira ruim, de péssima qualidade, onde os benefícios de risco, e principalmente pensão por morte, corre-se a situação, servidor, caso hipotético, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, delegado da Polícia Federal, na fronteira combatendo contrabando, descaminho, crime organizado, 6 meses de exercício, vem a morte. Qual é o benefício dele? Se a poupança é individual? Nada. A família dele está ao desalento. Vai ter os R$ 3.916. Então, é uma poupança financeira ruim, uma poupança financeira de péssima qualidade. Não tem compromisso previdenciário. Por quê? O compromisso previdenciário é um compromisso estampado na Constituição, que é um direito do cidadão para fazer face à sua vida laboral quando chega ao seu final.
não é? E os benefícios de aposentadoria por invalidez, pensão por morte e aposentadoria programada terão as suas dificuldades. Não vi até agora, pode ser que eu venha a ver da agora para frente, a planilha onde o governo diz que o servidor vai receber, é o que se diz, mais do que ele ganhava na ativa. É o que dizem aí. Mas quanto? Quanto tempo ele vai contribuir? 35 anos, 40 anos, ele vai ingressar no serviço público com 20 anos e sair na expulsória aos 70, ou se a PEC aqui que tramita no Congresso Nacional vier a ser aprovada em 75. Então, para ele ter todos esses benefícios, o mercado não deve ter nenhuma oscilação, ele deve contribuir com 50 anos para ter essa aposentadoria. Isso indica que só vai vir para o serviço público o servidor que saiu da faculdade. 20 anos, 20 e poucos anos, vai ingressar no serviço público. A experiência, os melhores qualificados não virão para o serviço público. Que serviço público de qualidade é esse que nós queremos oferecer à população brasileira? Não é? Teremos no novo serviço público chamado servidor público de origem. Nunca trabalhou em lugar nenhum, não tem experiência alguma e vem para o serviço público. Não é? A gente brinca, fala, é o servidor PO, puro de origem. Não é? Então, essa sistemática toda não é suficiente para que nós possamos construir uma previdência de qualidade. E todos nós sabemos que o servidor público não é servidor de governo. Ele é servidor do Estado. Os governos passam e o Estado fica. O servidor deve o melhor dos seus esforços à sociedade que o remunera, ao Estado brasileiro. Tem que ter a segurança do Estado brasileiro para executar as suas funções. E o projeto, ele indica o contrário, indica a insegurança jurídica.